Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de desculpar, porque a gente tinha programado a live hoje pela manhã, só que eu tive problemas com a internet aqui e infelizmente não deu para a gente fazer nossa primeira live. Entretanto, ainda continua a mesma ideia de a gente ter lives no dia de sábado às 9 horas, certo? E os vídeos sempre na quarta-feira vão ser liberados. Já que não conseguimos fazer a live, né, pela manhã, eu vou falar sobre a primeira partida de Mário, que foi o campeão baiano de 2022, com uma performance de 6,5 em 7 partidas. Ele empatou a última partida, pois já era campeão empatando. Além de tudo, né, Mário Fiaz, ele é mestre, né? E ele jogou muito bem o torneio. Eu acho que o torneio foi bem merecido pelo torneio que ele fez. Então a gente vai falar da primeira partida dele jogando contra a Amanda Barreto. Sei que vocês lembram que eu falei no começo das 3 primeiras aulas seria para quem não conhece nada de xadrez. Tem algumas coisas até que algumas pessoas que jogam torneio não sabem, né? Algumas regras, mas foi direcionado muito para eles. A partir daqui do canal, a ideia é agrupar, né, todo mundo, as pessoas que aprenderam lá movimentos, tudo, estudar um pouquinho e já ver essa parte estratégica no jogo. E as pessoas que já têm o conhecimento também, acho que as partidas são sempre interessantes para a gente verificar, né? No próximo vídeo que eu vou fazer na quarta, eu pretendo falar de tática, né? Ataque duplos, cheque de descoberto, essas coisas que acontecem muito num jogo de xadrez. E no sábado, na live, algumas pessoas me falaram: Nailton, você foi campeão do Brits do Rápido, bota algumas partidas suas e tal. E aí eu pensei em fazer também no sábado uma live. Eu vou falar, eu tenho algumas partidas importantes. Eu acho que eu vou deixar a última, a que eu acho mais importante, por último. E eu vou pegar algumas partidas com alguns jogadores que são fortes, que ficaram bem colocados no torneio. E pra gente ver também, né? Como foi essa trajetória minha. Não dá pra ver muito porque foi. Como é um torneio diário, né? Um sábado. Um sábado era um rápido, outro sábado era o Brits. E assim foi. Ia revezando. Então foi várias partidas, mas o final mesmo, acho que eu consegui anotar algumas partidas, eu vou trazer para vocês. Eu acho que tem 4 ou 5 talvez. Certo, vamos lá falar da partida de Mario. Mario tava de branco, de pretas, né? Tava de pretas jogando contra a Amanda Barreto. A Amanda começou com E4, né? A ideia que eu sempre falei a vocês, esse lance E4, ele fiscaliza a casa F5 e a casa D5, né? A ideia de controlar o centro. E Mario joga o lance C5. Esse C5 dá nome a uma defesa, chamada defesa siciliana. A Amanda ela joga bispo C4, desenvolve a peça. O natural aqui é jogar cavalo F3 para jogar D4, para lutar por essa casa aqui central também, né? E como algumas pessoas chamam de centro misto, que seria jogando com D4 aqui, com o cavalo aqui em F3, quando você joga D4 que o preto captura, né? Captura D4, o cavalo está aqui em F3, vem para cá. Aí você fica com o controle central com o cavalo aqui e o peão, então chama de centro misto, né? E Mario joga E6. A siciliana tem dois lances
que podem ser feitos aqui, né? Em relação a que a siciliana ela é uma defesa que é dividida em várias sicilianas. Tem a siciliana Pulse, a Chevenix, a Dragão, a Clássica. Então são várias sicilianas. Esses C5 tem várias denominações. Muita gente joga com o D6 aqui. Eu acredito que Mario jogou com E6 tentando limitar o bispo, né? Porque se eu voltar aqui, esse bispo ele já está atacando aqui F7, a dama poderia chegar. Quem viu as primeiras aulas sabe que dou cheque pastor aqui. Claro que mais não ia cair no cheque pastor, mas ele já, com esse lance de E6, ele já limita o bispo de C4, né? E aí as brancas continuam o desenvolvimento, joga o cavalo C3. Novamente o lance normal que até que aqui tá com a análise aqui do chess base, como falei a vocês lá no vídeo anterior, ele dá como cavalo F3 para jogar D4, né? Mas o cavalo C3 é, ele não, como é que eu posso dizer? Não é algo que vai fazer a branca perder o jogo, né? Não é nada demais, absurdo. Mário joga cavalo C6. Aqui a gente já começa a entender um pouco mais por quê. O Mário ele tinha esse lance cavalo F6, mas ele não joga o cavalo F6 evitando, talvez, eu acredito que ele evitou jogar cavalo F6 para não ter E5, né? Então ele joga o cavalo C6 primeiro, para depois se conseguir jogar o cavalo F6 sem ter o lance E5 das brancas, né? Aí as brancas jogam D3, ele agora joga o cavalo F6 sem as brancas poder jogar o, o E5 para atrapalhar o cavalo, né? E agora as brancas jogam o cavalo F3, termina o desenvolvimento da ala do rei. O Mário joga bispo E7, roque e bispo F4. Aqui já é um primeiro ponto importante. Eu não sei se foi jogado isso com a ideia de jogar E5, né, protegendo mais esse peão. Mas, entretanto, como as brancas não jogaram E5 aqui, né, ela deu oportunidade para que as brancas joguem o D5. E aí, na siciliana, quando os pretos jogam D5, normalmente ele consegue, se ele não estiver perdendo nada, ele consegue igualar a partida ou até às vezes ficar melhor do que as brancas. E aí, esse D5 ele já ameaça o bispo, já quebra o centro das brancas, o peão de E já não existe mais. E agora, se você for observar, as negras ela controlam casas importantes. Ó. Controla a casa E4, o cavalo não pode vir para cá. A casa C4, onde o bispo estava, já não pode vir, não está mais acessível. E a casa D4. Então ele já controla 3 casas importantes no centro. Além de como na hora que ele joga D5, que tem essa troca, esse bispo aqui fica liberado também. E é isso que ele já joga, tá vendo? Ele já joga o bispo em G4, F3, bispo H5 e bispo G5. O normal quando você joga H3 é você jogar G4 para tentar quebrar essa cravada. O que é a cravada? Para quem não sabe. Cravada é se você tirar esse cavalo, você perde algo maior. Então essa peça não pode sair daqui. Então o que é que ele está fazendo? Ele está deixando o bispo aqui, né? Com a ideia de que esse cavalo não pode sair. Porque se sair vai cair a dama das brancas, certo? Porque a diagonal está atacada pelo bispo. Então quando você joga G4, né? Você quebra esse contato nessa diagonal do bispo com a dama. Só que tem um porém, quando você joga esse lance, você deixa um pouco o rei debilitado. Então o ideal é que você não deixe ter essa cravada mesmo. E aí o Mario já aproveita o detalhe tático da posição, né? Ele já tenta jogar o cavalo ali. E o que acontece? As brancas não podem capturar o cavalo
A branca não pode capturar o cavalo no D4, porque vai cair a dama aqui, ó. Se cavalo captura aqui D4, o bicho vai capturar a dama. Então não pode. Ela tinha, desculpa, a Amanda, né? Ela tinha o lance G4, quebrando esse contato. Mas, entretanto, só que agora o G4 dela poderia ser seguido com o sacrifício de bispo, né? Ou de cavalo. Cavalo captura o peão, quando o peão captura, o bicho captura e continua a cravada aqui. Então era para ter jogado logo o G4 antes para poder evitar toda essa confusão. Entretanto, a Amanda capturou aqui o bispo, né? Acaba interrogando aqui, por quê? Talvez a gente tem que pensar, como eu tinha dito no primeiro vídeo, todo adversário tem uma ideia. Pode estar certo ou errada, pode estar certo ou pode estar errada. Mas ele tem uma ideia. E talvez a ideia da Amanda, quando ela jogou bispo captura F6, era de bispo capturar F6, né? Por quê? Porque se cavalo capturar, talvez ela tenha pensado isso, ela capturaria aqui e atacava a dama, né? Só que tem um porém. Quando o cavalo captura aqui, ó, o outro cavalo, é cheque. Então, como eu capturo dando um cheque, ela não tem como capturar aqui. Ela vai ter que capturar o cavalo lá. Então, Mário, como é um jogador tático, ele é um jogador muito tático mesmo. E ele não ia deixar passar uma dessa, né? E capturou aqui. E quando as brancas captura, o que acontece? O roque fica todo aberto das brancas, né? Esse peão fica isolado em H3. Outro peão aqui em F3 cravado, né? Você não pode avançar o peão porque senão cai a dama. Fica uma situação bem complicada. Depois da captura lá, aí sim Mario captura aqui em F6, né? E aí, normalmente, né? Acontece isso. Quando a gente erra a primeira vez, a gente acaba errando pela segunda vez logo em sequência. Por isso que o ideal, quando você faz um lance ruim, é que você pare e respire um pouco antes de jogar. Porque se você jogar num afã, você acaba errando. E aí é o que acontece. A Amanda capturou aqui, né? Qual a ideia dela? Quando ela captura esse peão, esse bispo, a dama tá atacando o bispo. Só que esse bispo aqui tá defendido pelo cavalo. Então o que é que o Mario faz? Ele vê, eu vou tirar o cavalo e depois eu capturo o bispo, né? Acho que essa é a ideia dele. E aí a Amanda, ela acaba percebendo, né, que perdeu uma peça. E aí não quer perder a peça aí. É como eu falei, né? Quando a gente erra, faz um lance errado, a gente acaba fazendo vários errados também. Então ela poderia ter capturado o bispo aqui, mas ela aí disse, já que eu vou perder o bispo, eu vou perder o bispo num peão, né? Que o bispo toma aqui dando cheque, né? Toma aqui capturando dando cheque. Só que o que acontece? Quando ela captura aqui, ela libera a torre para atacar o peão também. E esse peão já não tem defesa. Esse peão de F3 já não tem defesa mais. Aí o que acontece? O bispo é capturado, né? E o Mario já vem com cheque aqui no rei. O rei tem duas casas. Tem a casa de H1 e H2. Se for para H1, perde a dama. Automaticamente que o bicho vai tomar aqui. E se o rei está aqui, é cheque ao rei e está atacando a dama. Se a dama capturar o bispo, a torre vai capturar. Aquele lance de bispo liberou essa torre para atacar aqui o peão. Então, a Amanda foi para casa de G, né? Capturou aqui, foi para casa de H2 e evitando o cheque. Só que o que acontece? Quando o Mario joga bispo captura H3, ele tem duas ameaças. Uma é a dama e outra é mate. Não tem como você defender as duas coisas. Ou você entrega a dama e joga um final sem dama, ou você toma mate. Aí a Amanda preferiu, né, abandonar a partida. E essa aí foi a primeira vitória de Mario, com o intuito de ser campeão baiano, né? Essa aí foi a primeira vitória dele. Tranquila, né?
E então, quem gostou, deixa o like lá. Desculpa, pessoal, por não ter conseguido colocar a live. Mas no próximo sábado a gente vai fazer o máximo para que esteja a nossa primeira live do canal. Tá bom? Um abraço a todos. Um ótimo carnaval. Bom descanso quem for descansar. Boa viagem quem viajou. E boa festa quem vai curtir.